Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Nessa aula iremos trabalhar a resolução de sistemas de equações 2 por 2, ou seja, duas equações por duas incógnitas, pelo método da substituição e o método da adição. Tudo isso por meio de uma situação-problema. Então, vem comigo! Na volta de uma pescaria, Pedro disse para Carlos: "Se você me der um de seus peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes que você vai ficar." Carlos respondeu: "E se, em vez disso, eu jogar um de seus peixes no rio, ficaremos com o mesmo número. Quantos peixes eles pescaram ao todo?" Bem, pessoal, então nós temos que pegar esse enunciado e tirar as informações pertinentes dele para gerar as nossas equações, ou seja, sair dessa linguagem literal para a linguagem simbólica da matemática, certo? Criar equações para poder resolver esse problema, tá bem? Então, aqui nós temos duas sentenças que vão gerar as nossas equações, né? A primeira delas diz o seguinte, ó: se você, vamos destacar aqui, se você me der um de seus peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes que você vai ficar, tá bem? E a outra informação é essa outra fala aqui, ó: e se, em vez disso, eu jogar um de seus peixes no rio, ficaremos com o mesmo número, tá? Mas antes de utilizarmos, essas sentenças para criar as nossas equações, nós precisamos modelar quem vai ser, quem serão as nossas incógnitas, tá bem? Então, vamos supor que x, vamos colocar assim, seja o número de peixes, pescados por Pedro. Então, vamos escrever isso, número de peixes, certo? Pescados por Pedro. Muito bem. E de y, pessoal, o número de peixes pescados por Carlos, ok? Bom, modeladas as nossas incógnitas, agora nós podemos, então, obter as nossas equações. Então, observe novamente o que Pedro disse para o Carlos, ó: se você me der um de seus peixes. Ora, se Pedro tem x peixes pescados e ganhar mais um, essa sentença pode ser representada por x mais 1, certo? Vamos continuar. Eu ficarei, então, com o dobro do número de peixes que você vai ficar. Bom, o dobro, nós podemos representar por duas vezes. Agora, repare que se Carlos deu um dos peixes para Pedro e ele tinha y peixes, então ele vai ficar com y menos 1 peixes. Ou seja, ao ganhar um peixe de Carlos, Pedro fica com uma quantidade igual ao dobro do que Carlos ficou ao dar um de seus peixes para Pedro. Tá bem? E melhorando essa nossa expressão aqui, nós vamos encontrar x mais 1 igual, aplica a propriedade distributiva aqui, então nós vamos ter 2y menos 2. Como é comum, na hora de trabalhar com sistemas, termos aí as letras, as variáveis de um lado, as incógnitas de um lado do igual e as constantes, do outro lado, então nós podemos fazer isso, ó. Então, eu vou ter aqui x menos 2y igual menos 2 menos 1, tá? Então, eu passei o 2y para cá, ele veio subtraindo, tá? E de maneira semelhante, eu passei o 1 para cá, que estava somando, passou também subtraindo. Passando a limpo aqui, então, eu vou ter aqui que x menos 2y vai ser igual a menos 3. E esta, é a nossa primeira equação, tá? Primeira equação, professor? Sim, primeira equação. Por quê? Porque nós vamos conseguir gerar outra equação, a partir dessa outra parte aqui, ó. Quando Carlos respondeu: e se, em vez disso, eu jogar um de seus peixes no rio? Ficaremos com o mesmo número.
Ora, se Carlos pegar um dos peixes de Pedro, que era x, e jogar no rio, Pedro vai ficar com x menos 1. E ao ficar com x menos 1, Carlos disse que eles ficariam com o mesmo número de peixes, ou seja, né, x menos 1 é igual a y, que é a quantidade de peixes, né, que Carlos tem, tá bom? Posso inverter aqui, escrever que y é igual a x menos 1, né? E aí, pessoal, essa já pode ser a minha segunda equação. Por quê? Né? Porque eu tenho que montar um sistema de equações, tá? A primeira eu posso dizer que é x menos 2y igual a menos 3, e a segunda, y igual a x menos 1. Ora, professor, mas você não disse que tinha que pegar e passar todas as letras para um dos lados e deixar as constantes do outro? Sim, disse, né? Ou seja, eu poderia também escrever esse sistema como x menos 2y igual a menos 3, e se eu trouxer esse x para o lado esquerdo do igual, essa equação ficaria menos x, certo? Mais y igual a menos 1, que também dá certo, tá? Agora, observem, né? No primeiro caso, o nosso sistema já está parcialmente, né, pronto, ou melhor, está pronto para utilizarmos o método da substituição, que diz que eu preciso isolar uma incógnita em uma das equações e substituir essa incógnita na outra equação pela expressão encontrada ao isolá-la, tá certo? Então, aqui nesse caso, nós já temos o y isolado. É só trocar o y na outra equação por x menos 1 e começar a resolver, então, o nosso sistema, encontrar o valor de x, depois o de y. Já no segundo caso, eu tenho ele pronto para ser utilizado o método da adição, onde nós precisamos ter quantidades iguais de uma mesma incógnita, porém com sinais diferentes quando nós olhamos aí para as duas equações. Então, observem que na primeira aqui eu tenho 1x e na segunda eu tenho menos 1x. Então, esse sistema já está preparado, né, para ser resolvido pelo método da adição. Então, eu vou fazer isso, eu vou resolver esse mesmo sistema pelos dois métodos, tá bem? Não existe um método mais fácil do que o outro, né? O que é fácil para um pode não ser fácil para o outro, mas geralmente o pessoal aí se adapta melhor a um dos métodos, prefere utilizar um dos métodos, por isso que estarei aí resolvendo pelos dois métodos, tá bem? Bom, para isso, pessoal, deixa eu tirar um print aqui então, e então vamos resolver, olha só. Então, olhando para a nossa segunda equação, nós temos que y é igual a x menos 1. Basta, então, nós trocarmos o y da equação número 1 por x menos 1. E a nossa expressão vai ficar assim, x menos 2 vezes. Aí aqui tomem cuidado, tá? Porque a substituição deve ser feita entre parênteses, visto que nós vamos ter que utilizar a propriedade distributiva. Então, ficaria assim, ó, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 1, joguinho de sinais, mais 2, certo? Igual a menos 3. A diferença aqui do x, né, tem um x, tira 2, vai ficar menos 1x, e o 2 que está somando pode passar para o outro lado subtraindo, tá? Então, nós vamos encontrar menos x igual a menos 5, ou seja, x é igual a 5, pessoal. Lembrando que x é o número de peixes pescados aí por Pedro, tá bom? Por Pedro. Reparem aqui, ó. Pedro, o número de peixes pescado por Pedro é x, tá bom? Para obter o número de peixes pescado por Carlos, basta trocar agora esse x aqui, ó, por 5, tá? E aí você vai encontrar o valor do nosso y. Então, o y vai ficar igual. Aí troca o x aqui, ó, por 5, ó. 5 menos 1, tá? Então, o nosso y é igual a 4. Só que não terminou ainda, né? No sentido de que, na verdade, nós temos que lembrar sempre da pergunta, tá? A pergunta diz assim, quantos peixes eles pescaram ao todo? Então, a solução do nosso sistema ainda não é a solução do nosso problema, tá? Quer dizer que ao todo, aí quer dizer eu tenho que ainda fazer aqui o meu x mais o y, né? Eles pescaram 5 mais 4, ou seja, ao todo eles pescaram 9
peixes, tá bom? Aí sim você resolveu o seu problema, tá? Agora, pessoal, estarei também resolvendo esse mesmo sistema, vamos tirar um print aqui, pelo outro método, tá? Que é o nosso método da adição, pessoal. Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, esse sistema ele já está pronto para ser adicionado, então eu vou apenas somar as duas equações, membro a membro, x com x, y com y e constante com constante, tá? Então, ao somar aqui, pessoal, ó, x com menos x, eu já posso cancelar, né, esse x. E depois, ó, menos 2y com y fica menos y, e do outro lado aqui, menos 3 com menos 1, menos 4. Menos y igual a menos 4 ou y igual a 4, tá bem? Então, aqui, esse sistema estava bem bacana aí para resolver pelo método da adição também, né? Muito bom. Agora é o seguinte, encontrado o valor de y, nós vamos voltar com esse valor em qualquer uma das duas equações, tá? E trocar o y. Então, eu posso colocar na de cima, por exemplo. Poderia ser em qualquer uma, né? Então, logo, eu vou ter o quê? Ó? X menos duas vezes, aí eu troco o nosso y aqui por 4, tá bem? Então, 2 vezes 4, igual ao valor menos 3, né? Lembra que tem que copiar tudo. Então, x menos 8 é igual a menos 3. Passa esse 8 que está subtraindo para o outro lado, somando, tá? E você vai encontrar, então, x igual a 5. Do mesmo jeito, né? O mesmo par ordenado, 5 para x, 4 para y, que o método anterior, tá bem? Ou seja, um total aí, como fizemos aqui, né? De 9 peixes, tá? Muito bem, então, pessoal. Espero que essa aula ajude, tá? Que dê uma clareada aí, tanto na questão de como que se interpreta, né, uma situação problema, como que se modelam aí as equações, né? E também uma revisada aí nos métodos, né, que resolvem os nossos sistemas de equações, o método da substituição e o método da adição. Lembrando que existem também outros métodos. Ok, pessoal? Então é isso. Por essa aula só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fui!